Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Milton Dantunes mais uma vez. Reta final do ano de 2022, 2023 já e as portas, e muita gente se pergunta o que é que pode mudar a partir de 2023 quanto às regras para as aposentadorias a partir do ano que vem. A gente vai apresentar para vocês as principais modificações, tá? Nos critérios de idade, nos critérios de pontuação e todas as demais regras voltadas para quem está prevendo uma aposentadoria já a partir do ano que vem. Então é importante você que ainda não está aposentado, por exemplo, ficar atento a todas essas regras para que você não perca, nenhuma possibilidade de ter um benefício menor do que aquele que você de fato merece. Fique atento, a gente vai apresentar para vocês essas regras agora com uma especialista na área. É importante para você que está chegando aqui agora se inscrever no canal, fortalecer a nossa luta, a gente que representa você aposentado, pensionista, servidor público, pessoa com deficiência, idosos de um modo geral, já há bastante tempo. A gente está aqui no Arreda Pede Defender Você e todas as pautas referentes aos seus direitos, tá? Deixa o teu comentário, a tua sugestão e compartilha o máximo que você puder. 2019 e atualmente nós teremos mudanças nas regras de aposentadorias do INSS para quem ainda não alcançou, claro, a tão sonhada aposentadoria. Esperar pedir e entrar com os documentos em 2023, deve estar atento a essas mudanças. Para falar mais sobre esse assunto, nós temos uma convidada, a doutora, advogada especialista em Direito Previdenciário, Rita de Cássia Riff. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Como vai? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Bom, doutora, quem tem direito já à aposentadoria ou terá direito à aposentadoria ao longo de 2023? Quais são as orientações, o que vai mudar, quais são os impactos, inclusive, na ampliação do número de beneficiários para a Previdência? Bem, Thiago, na verdade, a reforma da Previdência ela trouxe bastante impacto, no cenário previdenciário para os aposentados, através da emenda constitucional 103/2019, que começou a valer no dia 13 de novembro de 2019. Hoje nós temos 5 regras de transição. Existe a regra de transição por pontos, a regra de transição por idade mínima progressiva, existe a regra de transição da aposentadoria por idade, a regra de transição do pedágio 50% e do pedágio 100%. Essas duas últimas, eu acabei de mencionar, elas não sofrerão nenhuma modificação, alteração em 2023. Porém, 3 tipos de regras de transição que hoje nós iremos abordar, irá sofrer uma alteração a partir do dia 1º de janeiro de 2023 para os aposentados, que irão se aposentar na realidade. É a regra por pontos, primeiramente, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição. A mulher precisará ter 90 pontos e o homem 100 pontos. E um tempo mínimo de contribuição exigido. Para a mulher seria 30 anos e para o homem 35 anos de contribuição. A próxima regra de transição que sofrerá um impacto é da idade mínima progressiva. Essa regra ela permite que o trabalhador possa se aposentar antes de completar a idade mínima exigida pela emenda constitucional 103/2019. A mulher precisará ter 58 anos de idade e 30 anos de contribuição, enquanto que o homem precisará ter 63 anos de idade e 35 anos de contribuição. E a última regra de transição que sofrerá uma modificação é a da aposentadoria por idade. A mulher precisará completar 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, que é a carência mínima exigida pela lei. E, doutora, essa idade mínima para a aposentadoria, ela sobe a cada ano? Sim, a regra por pontos, ela aumenta 1 ponto a cada ano. A regra da idade mínima progressiva, ela aumenta a cada meio ano, a idade da mulher e a idade do homem. E a última regra que eu mencionei, que é a regra da aposentadoria por idade, a notícia boa é que ela sofrerá modificação apenas no próximo ano de 2023. Os próximos anos não terá nenhuma alteração, aumento na idade da mulher. Ela irá parar a cessar na idade mínima de 62 anos. Doutora Rita, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Mota. Bom dia, doutora. Eu tive uma dúvida em relação a essa questão do cálculo da vida toda, Isso é uma regra que passa a valer a partir de agora, ou seja, se eu for me aposentar amanhã, os salários da minha vida inteira vão ser contados, ou isso aí é uma coisa que só acontece se eu entrar na justiça com a ação? Perfeito, é uma ótima pergunta. É a dúvida que todos têm, a grande maioria, Nós estamos aguardando agora se de repente eles irão entrar com algum tipo, o INSS,
opor embargos de declaração para discutir essa questão, quando começará a valer, né? Existe a possibilidade deles entrarem com embargos para discutir essa matéria, que são os embargos infringentes, se irá ter algum efeito de modificação em relação a isso. Então, a princípio, para eu lhe dar uma resposta exata, é que todos teriam, em teses, tanto aposentados como pensionistas, a ingressar com uma medida judicial, seja no Juizado Especial Federal ou em qualquer uma das varas previdenciárias, para discutir essa tese de revisão, essa majoração na renda mensal desses aposentados. Ô, doutor, antes da nossa conversa, a gente acompanhou uma reportagem falando sobre a revisão da vida toda, o que o Supremo deu aval para que isso aconteça. Agora eu pergunto, inclusive uma especialista falou na reportagem, se vale ou não vale a pena. O que deve se esperar ao longo de 2023? Muita gente deve ingressar na justiça, porque para obter qualquer benefício é preciso entrar na justiça, não é? Sim, pela via administrativa, o aposentado ou pensionista não obterá a revisão da vida toda ainda, né? Tem que ser discutido e esgotado na via judicial, sem dúvida alguma, mas antes de tudo, Thiago, é muito importante que se faça um cálculo, né? Para ver se realmente a revisão da vida toda para aquela pessoa específica será vantajoso, será benéfico, irá aumentar a renda desse aposentado ou pensionista. Não se deve entrar com nenhuma medida judicial sem antes, previamente, fazer um cálculo para ver se realmente será favorável e significativo o valor do aumento da renda mensal inicial desta aposentadoria, né? Então, sempre é muito importante que se faça um cálculo, apure se realmente vai aumentar significativamente, porque para alguns será vantajoso, para outros não necessariamente, cada caso é um caso. E o documento primordial e muito importante para ser feito esse cálculo é um documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. É com base nesse documento que o advogado especialista irá fazer um cálculo e averiguar se realmente será benéfico para esse aposentado. Sim. E, doutora Rita, qual o caminho? Como pedir a aposentadoria? E é possível simular o valor da aposentadoria com alguma antecedência? Sim, Adriana, é perfeitamente possível através do site do meuinss.gov.br. O segurado poderá acessar online. Existe um simulador de tempo de contribuição e é feito também o pedido de aposentadoria de forma remota, online, juntando os documentos necessários para a aposentadoria, né? E aí é perfeitamente possível, mas a gente sempre indica, como um bom advogado especialista na área do direito previdenciário, sempre realizar, antes de dar entrada em qualquer pedido de benefício, fazer um planejamento previdenciário. É de grande importância que o segurado, antes de dar entrada no requerimento administrativo, projete qual das 5 regras de transição que nós mencionamos aqui será a mais benéfica, a mais vantajosa, né? Cada regra de transição gera um valor de aposentadoria diferenciado. Então, é preciso analisar detalhadamente, através de uma análise da documentação, qual é a regra de transição mais significativa, mais favorável para aquele segurado, para que não haja nenhum tipo de frustração com o valor errado do benefício, por parte do INSS. Então, com certeza o advogado especialista vai oferecer um planejamento previdenciário, um parecer jurídico e dar o melhor caminho, a melhor possibilidade para este segurado, para ele almejar a tão sonhada aposentadoria com um valor realmente significativo e vantajoso. Roberto Mota. Doutora, outra dúvida que eu tenho. No caso dessa aposentadoria, contando os salários da vida inteira, de onde virá esse dinheiro, né? Vamos imaginar que, de uma forma ou de outra, muita gente conquiste esse benefício. Então, a quantidade de dinheiro que é gasto para pagar a aposentadoria vai aumentar bastante, né? Mas, pelo que eu entendo do sistema de aposentadoria do Brasil, esse dinheiro, não existe uma caixinha onde esse dinheiro fica acumulado, né? São as pessoas que trabalham, que ajudam a pagar a aposentadoria de quem está aposentado. Como essas aposentadorias vão aumentar, de onde vai vir esse dinheiro extra para pagar a diferença? Na realidade, Roberto, a Seguridade Social ela é muito rica, né? Ela é dividida em Previdência, Assistência Social e Saúde. E a Previdência, ela é superavitária. A gente sabe que a Seguridade Social é muito rica. Então, é a regra da contrapartida. Aqueles que contribuem estão sempre pagando por aqueles que estão se aposentando, que são os inativos nesse caso. Então, com certeza, é um grande avanço no direito previdenciário para esses aposentados que estavam esperando por essa tese de revisão.
que são salários de contribuição anteriores a julho de 94, na época de cruzeiro e cruzado, é feito todo esse cálculo, incluído na média aritmética, que esses aposentados em tese teriam direito. Então, eu posso afirmar que realmente é uma tese jurídica muito bem pacificada, e por isso que nós obtivemos sucesso, né? Tanto o tribunal e agora o Supremo Tribunal Federal nos deu essa notícia boa, que eles reconheceram essa tese, ela é perfeitamente cabível e possível, e eu acredito que não haverá nenhum impacto em relação a isso, até porque a gente sabe muito bem que ela não é deficitária, ela é superavitária e vai conseguir abranger a todos esses aposentados e pensionistas que têm direito e fazem jus a esse tipo de revisão. Doutora Rita, rapidamente para fechar nossa conversa, não tem muito tempo eu atendi um ouvinte aqui na redação da Jovem Pan e ele tinha a seguinte dúvida: imaginemos um casal que os dois sejam aposentados e o vencimento do marido é maior. E no caso de falecimento dele, a esposa vira uma pensionista também e somam-se os dois valores ou não? Perfeito, Thiago. Na realidade, com a reforma da Previdência, houve uma modificação na pensão por morte. E um dos impactos foram esses. Antigamente era possível acumular as duas, né, os dois benefícios, a pensão por morte e a aposentadoria. Nesse caso, com a reforma da Previdência, um dos impactos foram esses. Você vai poder até receber o benefício do falecido, que é através da pensão por morte, mas o valor não será mais integral, né? Haverá um desconto, existe uma tabela, tudo vai depender de quanto será o salário de benefício do pensionista, né? Até um salário mínimo, ele receberá um valor, 2 salários mínimos será outro valor, até chegar em 4 salários mínimos, então haverá uma redução proporcional em cada valor do benefício. Ele poderá ter direito às duas, mas haverá realmente uma redução no valor do benefício para poder ter o valor acumulado, né, dos dois, juntamente. Perfeito. Doutora Rita de Cássia Riff, que é advogada especialista em direito previdenciário. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Um abraço. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada.